Vocês já pararam para pensar sobre o porquê nós construímos prédios? Não? Meu nome é Carlos Agato, faço um convite para você vir comigo agora e a gente vai entender um pouquinho sobre o que é verticalização e adensamento em cidades. Para a gente entender o porquê que a humanidade passou a construir prédios, a gente precisa de entender alguns conceitos. O primeiro desses conceitos que eu queria trazer para vocês é o conceito de verticalização. Então veja, eu tenho um terreno, sei lá, de 800 metros quadrados. Aqui na rua de trás da minha casa tem um exemplo disso, o condomínio Edifício Esplanada na Rua da Penha. Ele é construído num terreno de 800 metros quadrados. Alguns anos atrás, ali tinha uma casa. Essa casa foi demolida, uma construtora adquiriu ela e construiu um prédio, que era uma casa, é uma estrutura horizontal, ela ocupa ali a faixa do seu terreno. Na hora que eu construo um prédio, eu estou empilhando moradias, eu estou fazendo essa estrutura crescer na vertical. Por que os prédios são importantes? Porque os prédios, eles levam, não sempre, mas na maioria das vezes, eles levam ao adensamento. Como assim adensamento? Esse condomínio que eu citei para vocês, antes ele era uma casa, era uma unidade habitacional. Hoje, ali você tem 52 apartamentos. Então, no mesmo espaço que antes a gente tinha uma única casa, agora eu tenho 52 moradias. Isso é o adensamento. No mesmo espaço, no mesmo terreno, eu construo uma estrutura que permite que esse mesmo terreno seja ocupado por um número cada vez maior de moradias. Por que isso é importante? Por várias razões. Porque ele leva a uma concentração das pessoas na cidade. Como assim uma concentração? Imagine uma rua com 20 prédios como esse. Você tem gente ali o suficiente para serem clientes que vão sustentar padarias, farmácias, mercados, lojas de roupa e assim por diante. Quanto mais pessoas eu tenho vivendo num único lugar, numa única rua, mais dinheiro vou ter circulando, mais necessidades essas pessoas vão ter e mais comércios vão ser abertos. Vocês acham que é mais fácil sustentar uma padaria numa rua com 20 casas ou numa rua com 20 prédios, cada prédio com 52 apartamentos? Então essa é a importância do adensamento. O adensamento ele leva a uma maior disponibilidade de infraestrutura de serviços. Qual é o contrário do adensamento? É o que nós chamamos de espraiamento. Espraiar uma cidade é fazer com que a infraestrutura dessa cidade ela fique toda espalhada pela sua mancha urbana. Então imagine uma cidade vista de cima, uma cidade espraiada, ela é toda espalhada pela sua estrutura, pelo seu mapa, né? Pelo seu território. Por que o espraiamento ele é ruim? Porque o espraiamento ele leva a uma diluição da quantidade de pessoas no mesmo espaço. Nós estamos falando aí de um assunto que é a densidade demográfica. A densidade demográfica, ela mede quantas pessoas eu tenho ocupando uma determinada área da cidade. Quanto maior a densidade demográfica, mais densa é essa cidade, mais adensada ela é. Quanto menor, mais espraiada é essa cidade. Quanto mais espraiada é essa cidade, menos serviços as pessoas vão ter perto das suas casas, menos comércios, menos oportunidades de emprego e assim por diante. E cidades espraiadas necessariamente levam ao uso do carro. Por que as cidades espraiadas elas são problemas para nós? Porque quando eu tenho um bairro sendo construído a 13 quilômetros do centro da cidade, como por exemplo o Carandá aqui em Sorocaba, vocês têm que pensar que a gente não pode só colocar as casas lá, a gente tem que levar toda a infraestrutura. Eu tenho que construir rodovia, eu tenho que construir avenidas, eu tenho que construir ruas, eu tenho que levar infraestrutura de esgoto, de água, de luz, de sinal de internet, eu preciso de colocar bombeiro, polícia, tudo isso que envolve a infraestrutura de uma cidade normal. E tudo isso custa dinheiro para construir e dinheiro para manter. Só que pense comigo, eu abro um bairro a 5 quilômetros de distância do centro, onde está toda a infraestrutura, e eu coloco um bairrinho de casas lá. Esse bairro, será que ele vai gerar IPTU suficiente para eu manter toda essa infraestrutura? Não, pessoal, a verdade é que não gera. Mas a gente paga muito imposto, eu concordo, paga-se imposto demais, mas infelizmente, mesmo pagando essa quantidade toda de imposto, não é imposto suficiente para manter a infraestrutura daquele local.
Como é que a gente resolve isso? Fazendo adensamento. A gente pega as pessoas, empilha em prédios e coloca em bairros em região central, perto da infraestrutura. Não tem por onde fugir. Infelizmente, essa é uma realidade. Muita gente pode não gostar disso, mas é um imperativo das cidades que a gente tem hoje, tá? E existe um problema meio grave que tem acontecido recentemente também, que é a prefeitura, ela não tem se preocupado com a qualidade arquitetônica e principalmente com a qualidade urbanística de projetos de empreendimentos residenciais que a gente tem tido. Vou dar um exemplo para vocês. O Ecopark foi um empreendimento construído pela falida construtora Alavanca aqui em Sorocaba. Ele é um empreendimento aí com 5 torres, cada torre aí com 18, 19 andares. Eu sei que é um total de 360 apartamentos. Quando você passa pelo Ecopark, você olha aquelas 5 torres gigantescas e você olha para aquilo e pensa, meu, eu vi o vídeo do Carlos lá na internet, ele estava falando sobre verticalização, sobre adensamento, né? Então a gente está colocando aqui uma quantidade muito grande de pessoas, lê do engano nesse caso. Por quê? Dê uma olhada nessa imagem aérea do Ecopark. Observe o tamanho do terreno que essas 5 torres ocupam. Esse terreno tem 30 mil metros quadrados. Qual é o problema? Embora esse terreno ele seja verticalizado, a gente construiu essa estrutura vertical, que são os prédios, esse terreno ele é tão grande, mas tão grande, que na hora que eu faço o cálculo de adensamento dele, ele tem a mesma densidade que uma casa geminada. Eu pegar um terreno, dividir no meio e construir 2 casas. Cada apartamento do Ecopark ocupa em torno de 83 metros quadrados de terreno. Qual é o problema desse tipo de empreendimento? Ele é um empreendimento que, embora ele leve a verticalização, embora ele leve muitas pessoas morar ali, se você considerar a área toda que ele ocupa, ele faz um péssimo uso do solo. Vocês podem observar nessa imagem, inclusive, o tamanho do estacionamento que tem ali. Você imagine o quanto que esse condomínio vai ter que gastar de dinheiro para manter essa infraestrutura do estacionamento de asfalto, que é um negócio caríssimo. Como esse, feitos pelo Minha Casa Minha Vida, aprovado pela prefeitura, eles têm na sua gênese, na forma deles, problemas seríssimos de arquitetura e que vão levar a pressões inflacionárias muito grandes para os seus condôminos no futuro. Mais do que isso, se você observar, esse Ecopark ele fica longe do centro, ele fica pior ainda do que longe do centro, ele fica na fronteira rural da cidade. Esse daqui é um exemplo que eu trago para vocês, o Ecopark, um condomínio verticalizado, onde a gente tem esse condomínio sendo construído numa região de fronteira da cidade, não existe nada por aqui, é só o condomínio, um terreno gigantesco, é um exemplo de verticalização sem adensamento. Dá uma olhada no tanto de espaço vazio que a gente tem perto desse condomínio. Essa daqui que vocês estão vendo, ela foi conhecida por muito tempo como a rua mais bonita de Sorocaba. Por quê? Por causa dessas árvores todas. As copas das árvores, elas se juntaram ali, meio que uma árvore abraçou na outra, e aí formava esse túnel aqui de árvores. Já não é mais o caso dessa rua, por conta de empreendimentos como esse daqui que vocês estão vendo atrás de mim. Essa região, bairro Chácaras Reunidas São Jorge, tem saído um monte de empreendimentos imobiliários. Eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu postei que as pessoas iam literalmente olhar para trás e ver as vacas. Olha as vacas ali atrás. Eu pergunto para vocês, qual é o sentido da gente construir um monte de moradias, enfiar um monte de gente aí que só tem dinheiro para comprar apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida, num lugar em que a vizinhança mais próxima delas é um bando de vacas? E por fim, uma última atrocidade que a gente tem aqui nesse bairro. Dá uma olhada para esse conjunto aqui atrás de mim. Além de ele estar longe de tudo, além de as pessoas virem tirar o leite direto da vaca aqui, porque não tem uma padaria, não tem uma farmácia perto, ser um local completamente desolado, quem você acha que vai vir comprar alguma coisa nesse lugar? Não é suficiente o número de moradores que tem em cima desse prédio aqui para a gente sustentar esses comércios aqui embaixo. É por isso que esses comércios têm tantas vagas de estacionamento ali embaixo. Se as pessoas não vierem de carro até aqui, não vem ninguém. E mais do que isso, cadê as pessoas comprando aqui? Qual é o sentido de eu criar prédios
em regiões tão afastadas do centro assim. Eu vou colocar 360 famílias longe de qualquer infraestrutura. E aí essas famílias vão precisar de carro para fazer tudo. E aí, veja como é um ciclo vicioso. Eu coloco essas famílias longe, elas vão precisar de carro. Aí eu aumento o tráfego na cidade, eu desgasto ainda mais a infraestrutura urbana, eu vou precisar de mais dinheiro para manter essa infraestrutura, para aumentar ela e assim por diante. Então, qual que seria a alternativa a isso? Seria a prefeitura estruturar o seu plano diretor para promover um adensamento no centro, para promover prédios e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida na região central, trazer as pessoas que muitas vezes vão morar nesses lugares mais distantes, porque elas não têm condição de bancar um apartamento no centro. A prefeitura precisa de fazer sim moradia social no centro, trazer essas pessoas para perto da infraestrutura, dos empregos e de um lugar, de um bairro, de um ambiente que elas não precisem de utilizar o carro. Então fica aí, pessoal, o conceito de adensamento, verticalização e de cidades espraiadas. Continue acompanhando aí e muito obrigado pela atenção de vocês.